galera, e aí, tudo bem com vocês? Há quanto tempo, hein? Dei uma sumida, né? Mas estamos aí na atividade. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Canal do Traste aqui. Novidades, viu? Com bastante novidades. Aí hoje o tema é muito pessoal, tá? O tema é um tema aí vivido por mim, né? Eu mesmo passei por isso, foi uma fase bem complicada na minha vida. Na minha infância, na verdade, mas vamos lá. Vamos com tudo porque eu preciso pôr pra fora aqui muita coisa, vomitar pra vocês alguns problemas aí que eu passei, é isso aí. A vida hoje em dia de mulheres criando filhos solteiras é muito complicada, né? Porque, cara, a importância da vida de um pai para uma criança é muito significativa, e eu vou mais a fundo, até na parte financeira mesmo, né? Um pai, não sei, talvez a criação de um filho necessita assim, de uma imagem paterna, né? Pode ser até um padrasto, por que não? Mas desde que seja gente também, que seja homem, né? Os que eu já tive aí, pelo amor de Deus. É o seguinte, eu me recordo que na época aí dos meus, deixa eu ver, eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos, 11 anos de idade, né? E a minha mãe, como sempre, né, ela cuidou dos filhos, era eu e o meu irmão mais novo, 4 anos mais novo do que eu, criou sozinha, né? E a gente morava no interior, uma cidade pequena, não tão pequena, uma cidade pequena, e a gente morava com a nossa avó materna, né? A nossa avó, a mãe da minha mãe, que cuidava da gente, e a minha mãe, como sempre, não parava em casa, né? Isso foi a minha vida toda foi mais ou menos nesse sentido, né? Desse jeito, dessa forma. A minha mãe em casa não era rotina, era coisa assim muito difícil mesmo para acontecer. E de qualquer forma, era um pouco libertador, porque quando a minha mãe estava em casa, a gente ficava muito preso às diretrizes dela. Quando ela não estava, a gente se soltava, né, se sentia mais livre e tal. Porém, tinha várias problemáticas aí, porque não era só nós. Eu lembro que eu já disse em outro podcast que eu passei a minha infância quase toda sendo espancado por um tio postiço, né? Um tio que não é de sangue, não é biológico. Então esse tio também morava com a gente e tal. Só que nesse período, nesse tempo que eu me recordo, que é o tema de hoje, né? Que eu fui morar em um abrigo com o meu irmão. Eu não paguei o YouTube Premium, tá passando comercial aqui, isso, beleza. É o seguinte, galera, eu não lembro dele, assim, parece que ele foi viajar, alguma coisa assim. Moral da história é que a minha mãe, como sempre, sumiu, deu uma sumida aí no mapa, e eu, com meus 9, 10 anos de idade, comecei a ver muita coisa ruim demais, assim, a gente passava fome mesmo lá nessa casa que a gente morava, né, que eu morava, eu, meu irmão e a minha avó. O meu tio parece que tinha viajado, não sei, ele ficou uma temporadinha boa fora. Aí a situação ficou legal, ficou bom, só que a gente começou a passar fome, velho, muita fome mesmo, sabe? E eu sempre fui muito magro, né? Eu já passei muita fome na minha vida, a minha infância toda. A minha mãe não me amamentou também, isso trouxe uma série de consequências na minha vida. Eu conheci o álcool ainda muito jovem, eu já disse em outros podcasts, né, que eu comecei a beber com 8 anos de idade. 8 anos de idade já me conduziram ao álcool, entendeu? Com 14 anos de idade eu tive um coma de ingerir muito álcool, né? Bebi uma garrafa de conhaque sozinho. Então, assim, vamos deixar essa história do álcool de lado e vamos voltar ao tema, né? Pois é, o que aconteceu foi o seguinte, cara, eu muito revoltado com aquela situação toda, aquela miséria toda em que eu e o meu irmão fomos impostos, né? A gente
se viu naquele quadro. E eu procurei de todas as formas alguma solução, de todos os jeitos, né? Eu vendia picolé na rua, eu ia cedo para a sorveteria. Eu lembro que eu acordava bem cedo, ia para a sorveteria pegar o carrinho de picolé e vender picolé na rua. Só que era muito difícil vender picolé, velho, sabe? Na época, criança podia vender picolé. E eu estudava também, então tinha essa dificuldade também de estudar. Eu tinha que ir para a escola. O melhor momento, eu acho que era quando eu ia para a escola, porque pelo menos tinha comida lá. A merendeira sabia, né? A mulher lá que cuidava da merenda sabia da situação, deixava, não podia repetir, mas ela deixava a gente repetir. Ela deixava eu levar a comida para casa, eu e meu irmão. Isso tudo eu passei, galera, sabe? Isso é a realidade de vários brasileiros. Eu não carrego nenhum mérito sobre isso. E é o seguinte, cara. Eu fui no Conselho Tutelar. Primeiro eu comecei a ligar, né, no Conselho Tutelar. Eu ligava, ficava assim, ligava de orelhão mesmo. Na época tinha muito orelhão. E tentava falar alguma coisa, tentava, não conseguia, não saía nada. Aí eu decidi ir. Eu fui no Conselho Tutelar. Cara, imagina uma criança de 10 anos de idade com seu irmãozinho de 6 anos de idade indo no Conselho Tutelar para pedir alguma coisa, né? Eu fui, conversei com as conselheiras, eles chamaram, acho que uma outra mulher lá, assistente social, não sei, e conversaram com a minha avó e tal, e ficou nisso, né? E continuou a mesma situação por dias, e eu voltei lá no Conselho Tutelar. Eu voltei e aí eu já engrossei, né? Criança, cara. Falei, ó, eu quero que vocês tirem a gente lá, levem a gente para um albergue, abrigo, qualquer outro lugar que não seja lá, porque eu não aguento mais passar fome com meu irmão. Ou então a gente vai fugir. Nós vamos fugir, vamos morar na rua. Aí resolveram. Arrumaram 2 vagas num abrigo que tinha lá na cidade. Era um abrigo, era bancado pela prefeitura e também por entidades ali que acho que o fórum, não sei, alguma coisa mandava lá, recursos, né? E eu fui, né? Eu e meu irmão, eles conseguiram as vagas, só que a gente tinha que trabalhar nesse abrigo, né? Eu lembro que no primeiro dia a Kombi foi lá em casa, né? Foram em casa, falaram, ó, arruma a roupa de vocês, a mala, que amanhã de manhã nós vamos estar passando aqui. E quando foi no outro dia de manhã, a Kombi passou, pegou eu e meu irmão, a gente foi, entramos na Kombi e eu tava com muito medo, cara, eu não sabia, só tinham me falado que a gente ia ter que trabalhar, sabe? As conselheiras falaram, né, olha, tem um abrigo aqui sim, eu consegui 2 vagas para vocês, só que lá tem que trabalhar. Eu pensei que era um campo de escravos, né? Eu pensei que a gente chegava lá e era escravidão, era dando chicotada e criança, né, velho? E tal, e tinha as crianças tristes no quarto, chorando, todo mundo morrendo. Mas não, cara, quando eu cheguei não era nada disso, velho, sabe? A gente foi super bem recebido. Eu lembro que na mesma hora que a gente chegou, a Kombi levava nós, ficava bem afastado da cidade, né? Ficava assim, se eu não me engano, ficava 8 quilômetros da cidade. Ficava tipo numa área rural, sabe? Esse abrigo era uma área rural e era tipo uma fazenda. Tinha a sede, onde tinha os quartos, só tinha menino, homem, não tinha menina. E tinha a sede onde ficava o pessoal que morava lá. Tinham, acho que 2 adultos moravam lá. Um rapaz que dirigia a Kombi e a esposa dele. Parece que eles tinham filhos também, não me lembro muito bem. E tinha as cozinheiras que vinham da cidade, que vinham trabalhar para fazer a comida, para cozinhar, que era muita, né? E tinha a cozinha também, que era muito grande, fogão de lenha, meus amigos. Um fogão enorme a lenha, sabe? Eles cozinhavam no álcool também, mas a maioria da comida lá era feito lá no fogão a lenha. E outro detalhe, a gente comia muito o que a gente plantava lá. No primeiro dia que eu cheguei, era bem assim, era de manhã, mas ainda parece que já tinha passado a hora do almoço.
Eu não lembro, porque naquele processo da Kombi passar em casa e pegar a gente não foi direto lá pro... A gente foi ainda no Conselho Tutelar, a gente foi no fórum, a gente foi no céu, a gente ficou andando, perambulando pela cidade nessa Kombi, até a gente ir, de fato, lá pro abrigo. E quando nós chegamos lá, era tipo um orfanato, na verdade. Na verdade não era um abrigo, era um orfanato, porque eu me lembro que eu acho que foi a oficial de justiça falou com a gente, né? Falou, olha, Ângelo, vocês são 2 irmãos. Se alguém quiser adotar um de vocês, a pessoa pode adotar um. Era o maior medo que eu tinha, porque eu era muito apegado ao meu irmão, sabe? Mais novo, eu mais velho. Então eu cuidava dele, né? Eu tinha muito medo de alguém chegar lá e adotar. Era um orfanato mesmo. Era um orfanato com abrigo, sei lá o que era aquilo. Bom, e aconteceu que a gente chegou lá, já era um pouco tarde, né? E as cozinheiras nos receberam muito bem, cara. Foram muito educadas. Nós chamávamos ela das tias, né? As tias. E fizeram os pratos de comida, né, muito grande assim. Eu lembro que eu comi 2 pratos de comida enormes. Elas ficaram admiradas, falando, meu filho tava com fome mesmo, hein? Sabe, comida muito gostosa. Eu comi muito mesmo, enchi minha barriga, fui pro quarto, tomei um banho, tinha chuveiro de água quente, sabe, tinha muitas crianças mesmo, de várias idades. Tinha criança bem novinha, cara, tinha criancinha de 3, 4 anos que necessitava de cuidados, né? E tinha os meninos naquela idade minha, e tinha uns mais grandinhos de 16, 17 anos. Tinha um, inclusive, que ele estava lá, ele já tinha 18, 19 anos. E ele não tinha ido embora ainda, ele estava lá tipo escondido. O pessoal foi deixando ele ficar porque ele não tinha para onde ficar. Ele não tinha para onde ir, né? Ele não tinha onde ficar. Então ele ficava lá, ele auxiliava a gente. Quando foi no outro dia de manhã, a gente foi trabalhar na roça. Lá tem a roça, né? A gente plantava milho, colhia o milho, quiabo, chuchu, cara. Tinha uma horta de chuchu que era muito grande mesmo. O nosso trabalho lá era esse, era capinar, era roçar mato, era um trabalho braçal, mas era um trabalho muito tranquilo, sabe? Era um trabalho que ninguém ficava, vamos trabalhar, não. Tinha um responsável lá que chegava, né, ajudava, ó, você pega aqui na enxada, vai cavocando aqui, esses matos mais grossos você puxa com a mão, ia auxiliando, né? Mas não tinha coisa. Eu lembro que quando estava muito sol, fazendo muito calor mesmo, a gente não trabalhava, a gente ia para debaixo de uma sombra, a gente ficava brincando, a tia levava suco para nós, a gente não trabalhava, cara, não trabalhava no sol quente, na enxada, ou quando ia despindoar milho, né? Quando ia colher o milho. Então tinha tudo isso. Tinha os serviços domésticos lá dentro, varrer o quarto, era um quarto muito grande, né? Nós tínhamos que arrumar a nossa cama, cada um tinha que arrumar a sua cama, dobrar seu lençol, era a regra. A gente acordava muito cedo, acordava ainda com o sol aparecendo, era tipo 5h30 da manhã, a gente já estava levantando, sabe? Tomava o café 6 horas, 6h30, era o tempo, 7 horas da manhã nós já tinha que estar lá na roça. E era bom, cara, assim, foi pouco tempo, gente, que eu fiquei nessa situação com meu irmão, na verdade, porque em seguida a minha mãe apareceu. E ela... Só que tem uma coisa que eu quero destacar, né? Era bom, assim, a nossa vida lá dentro desse abrigo era legal, a gente tinha conforto, a gente tinha alimentação, a gente não tinha preocupação com nada, né? Só que tinha uma tristeza assim no ar, sabe? Havia um clima triste com aquelas crianças, com todo mundo. Eu não sei, porque quando a gente ia conversando ali com as crianças, né, com os amiguinhos, a gente ia fazendo amizade, eu ia descobrindo tantas histórias assim, né? História de mãe que bebia, abandonou o filho, pai que matou a mãe. Tinha um caso desse, de um pai que matou a mãe, depois se matou, e o menino estava lá
sabe? Não tinha ninguém para onde ir, a família virou as costas, era de outra cidade. Tinha muito esses casos de crianças que não tinham condições de estar na rua, nem na rua, não tinha condições de estar em lugar nenhum. Então estavam lá, sabe? Então tinha uma alegria, era um clima legal, a gente tinha todo o carinho das tias, todo o carinho das crianças, a gente tinha nossas amizades, não tinha briga, cara. Na escola a gente brigava, mas lá dentro não, era tipo uma família muito grande, era tipo os meus irmãos, era um monte de irmão que eu tinha, né? Todo mundo lá se tratava como irmão. Só que tinha uma tristeza no ar, sabe? Eu não sei eles, mas eu sentia essa tristeza. Eu sempre fui um pouco mais intuitivo nessa questão emocional, mais emotivo também. Então eu sentia essa tristeza, esse clima, sabe? Às vezes, no fim de tarde, à noite, quando eu ia dormir. Muitas vezes, quando eu ia dormir, eu começava a chorar, ia dormir, sabe? Meu travesseiro cheio de lágrimas, de tanto eu chorar à noite. E não era falta da minha mãe, saudade, não, é por causa daquele clima pesado que tinha. Tinha uns momentos que esse clima aparecia, não era direto. A maioria das horas do tempo, na maior parte do tempo, era um clima festeiro, era um clima alegre, era um clima bom. Mas às vezes batia essa angústia, essa tristeza, e era muito deprimente, cara, muito deprimente mesmo. E a minha mãe apareceu, né? E ela foi lá no abrigo buscar a gente, né? E o responsável lá, que era o responsável do abrigo, falou: não é assim, a senhora não pode vir aqui simplesmente pegar as crianças. Ele não deixou nem ela ver a gente, ele não deixou, porque não sabe, né? Não sabe como que foi, ele não sabia muito bem como é que aconteceu. Ainda mais um caso um pouco anormal igual o meu, que eu que tinha ido atrás, né? Eu e meu irmão tínhamos ido atrás, a gente queria estar ali. Então ela auxiliou, né? Ele auxiliou ela para ir no juiz, ir no fórum, ir não sei aonde, no conselho. Esse tempo demorou mais ou menos uns 3 dias. Com uns 3 dias ela conseguiu autorização para ver a gente, mas não tinha conseguido a guarda ainda. Acho que naqueles tempos, eu tenho uns 25 anos atrás, eu sou velho, galera, eu sou velho, viu? Essa questão de justiça era um pouco mais falha, não era mais igual hoje, né? Hoje, se fosse hoje, nem a mãe nem o pai ia ser muito difícil conseguir pegar a guarda dessas crianças. Muito mais difícil mesmo. Parece que na época a lei do menor, da criança, do adolescente era bem... Nem sei se tinha lei, acho que tinha, sempre teve, né? Mas era bem assim, não era tão rigorosa como hoje, né? E ela conseguiu ver a gente viu ela e tal, e o juiz chamou a gente, né? O juiz, eu lembro muito bem, entrei lá no escritório do juiz, lá no fórum, eu e meu irmão, e ele perguntou pra gente, sua mãe quer levar vocês, eu sei do caso de vocês, sei que vocês estavam passando por dificuldades e foram buscar ajuda, agora eu quero saber se vocês querem ir com ela, porque essa situação que aconteceu com vocês pode ser que aconteça de novo. Só que nós não vamos ter culpa nenhuma. Eu tinha 10 anos, cara. 10 anos. Bom, e foi, né, cara? Aí a gente falou, não, a gente quer ir com ela, sim. A gente quer ir com ela. Sabe? E o juiz perguntou, cara, eu lembro, 3 vezes, vocês têm certeza? Vocês têm certeza? Vocês querem ir com a sua mãe? Vocês têm certeza? Eu tinha muito medo de ser adotado por uma família, sei lá, sabe? Uma família louca. Meu irmão ser adotado por outra família, ser levado embora. Eu tinha muito medo disso, cara. Eu era criança, né? E aí a gente foi com ela.
são coisas que acontecem na vida da gente, a gente não pode esquecer, a gente tem que remoer isso às vezes, porque tudo que acontece no meu presente, eu olho para o passado, sabe? Eu olho para o passado para tentar entender os acontecimentos atuais. E tudo isso que aconteceu no passado tem ligação, cara. Tá ligado de alguma forma com o que eu estou vivendo no presente. Sabe, eu consigo... É igual aquela história do filme da Matrix, né? O Neo, no primeiro filme, ele não conseguia cortar as cordas que ele tinha com a Matrix, mas ele conseguia ver. Quando você consegue ver essas cordas, você já consegue identificar o problema, né? E toda a problemática que aconteceu na minha vida, todos os problemas que eu fui enfrentando, todos os buracos em que eu me meti, em tudo que eu fui colhendo, que eu plantava mesmo, todo esse sofrimento que eu causei e que eu fui o causador e que eu também passei, que eu também sofri muito, tem um pingo de responsabilidade, cara, com pessoas que viviam ao meu redor. Hoje eu consigo me abster de muita coisa que aconteceu de responsabilidade, porque eu consigo atribuir a fatores que determinaram as minhas decisões. Isso pode soar um pouco meio socialista, meio esquerdista, né? Aquela pauta, a criança nasce pobre e vira ladrão, bandido, cara. Não é simples assim. Mas é mais ou menos esse segmento, sabe? Porque eu me culpava de muita coisa que aconteceu na minha vida. Eu me culpava pelo alcoolismo, pelo vício, pelo sexo, pela pornografia. Eu me culpava por muita coisa que aconteceu na minha vida, pela minha irresponsabilidade com os meus relacionamentos, com a minha falta de caráter, falta de responsabilidade. Eu fui um ser humano que o caráter para mim era... Sabe, então eu fui um ser humano muito falho. Só que essas decisões, essas ações minhas que eu fui tomando ao decorrer da minha vida, que me levaram no fundo do poço, que me levaram no buraco onde eu já me meti, foram decisões que vieram subordinadas de consequências de outras pessoas, de terceiros, de pessoas que afetaram o meu redor, que estavam no meu convívio. Eu não estou falando só da minha mãe. Aí a responsabilidade, ela é sim aplicada a essas pessoas, sim, cara. É sim. E eu me emito de qualquer responsabilidade nesse sentido. Eu tenho também responsabilidade, sim, mas totalmente não. Eu não sou 100% de culpas. Quando você tem uma pessoa que relaciona com você, que influencia o seu convívio, e quando é uma pessoa que direciona a sua posição na vida também, um pai, uma mãe, um irmão, um tio, uma esposa, então você vai prestando atenção nessas coisas, né? Que o ser humano, ele é falho, todos nós somos falhos, só que quando a gente consegue enxergar, porra, eu fiz tanta merda na minha vida por causa daquela pessoa me levou a isso, velho. Sabe, eu poderia ter falado pro juiz, não, eu quero continuar lá. Quem saberia o futuro, como é que seria? Ela não ia desistir por ali. Mas talvez ela teria enfrentado um obstáculo tão grande, uma dificuldade muito maior em pegar a gente, em reconquistar a gente, que talvez muita coisa que aconteceu depois desses acontecimentos não teriam acontecido, porque ela ia ser um ser humano melhor. Coisa que não se concretizou. Ela continuou sendo a mesma pessoa falha de sempre, como sempre foi. Foi tão fácil, ela só foi lá e conversou com o juiz e eu fui e falei, sim, nós queremos voltar para ela. Sabe? O que aconteceu foi tão grave, foi um acontecimento tão grave na vida de um ser humano, que isso tumultuou toda a minha lógica de raciocinar, o meu raciocínio sobre a vida, tumultuou muita coisa. Não afetou diretamente, mas acabou tumultuando, sabe? As coisas na minha vida aconteciam muito rápido. Uma semana a gente estava em um estado,
daí 2, 3 meses a gente estava em outro estado, 2, 3 mil quilômetros de distância. Uma semana era um pai, um padrasto, outra semana era outro, sabe? Uma semana era um alcoólatra que chegava em casa agredindo ela, batia nela, e eu vendo tudo aquilo, sabe? Os atos irresponsáveis da minha mãe prejudicou a vida, não só minha, mas como de uma outra mulher que eu já me relacionei, do meu filho também, que já viu alguma coisa, outras pessoas, o meu próprio irmão também. Eu não aplico 100% de responsabilidade para ela, claro que não. Eu tive o livre-arbítrio para poder estar escolhendo. Só que essas escolhas foram motivadas por ações dela. Eu lembro que teve um tempo, eu tinha 14, eu tinha 15 anos. Ela tinha um marido, chegou em casa bêbado e bateu nela, espancou ela. Eu peguei a água que estava fazendo café, peguei a jarra de água e joguei na cara dele. Entendeu? Esse mesmo marido, uma vez eu estava alcoolizado, eu ainda tinha 16 anos, avancei para cima dele. E eu sempre fui alto, muito magro, mas bem alto, né? E eu enchi ele de porrada, cara. Sabe? Então, assim, a própria referência de álcool que ele teve na minha vida também foi enorme, incentivado por ela. Então, meus amigos, não é fácil. Eu quero trazer mais desse tema da minha mãe, do meu relacionamento com ela, de tudo que eu já passei, sabe? E o objetivo também não é de ficar culpando ela de tudo que aconteceu, mas de tentar mostrar na vida da pessoa, principalmente quem está com depressão. Eu tenho depressão, mas eu consigo tratar essa depressão. Mas de vez em quando ainda pega, não vou mentir. Só que a gente consegue perceber que as nossas ações errôneas no passado, elas foram direcionadas através de pessoas, né, que de alguma forma afetam o nosso modo de pensar e o modo de agir também. Essas ações que são determinantes na nossa vida acabam ocorrendo em coisas gravíssimas. É que com o passar do tempo você acaba se transformando em um monstro. Era o que eu via. Até pouco tempo atrás, até 4 ou 5 anos atrás, eu era um ser humano monstro. Eu estava me tornando, se não igual ou pior que a minha mãe. É isso aí, legal, né? Muito bom. 30 minutos de vídeo. Tô finalizando por aqui. A novidade que eu tenho é que eu estou fazendo um blog aqui para o nosso podcast do Traste. Eu estou fazendo um blog, como eu trabalho com marketing digital, vou aplicar aí algumas coisas aqui, algumas métricas aqui no nosso conteúdo, tá? O nome do blog é do Traste Limitado, do Traste Ilimitado, viu, gente? Do Traste Limitado .blogspot.com.br. Eu vou comprar um domínio. Para ficar só do Traste Limitado, mas é porque eu não queria colocar podcast, porque o podcast é aqui para o canal, o blog, o site é outra coisa, né? Então eu vou fazer um blog pra gente estar publicando ali muitas coisas, muito conteúdo. Vou dar uma modificada aqui em alguma coisa, vou tentar publicar mais vídeos. Desculpa, me perdoa, a pandemia, filho em casa, mulher em casa, meu Deus do céu, quase não dá para gravar, né? Mas agora eu vou gravar, tá? Eu acho. Mas de qualquer forma, eu já estou trabalhando no blog do Traste. Como é que é o nome do blog? Do trastelimitado.blogspot.com.br. Depois eu compro o domínio, vai ficar do trastelimitado.com.br.
E se você comprar o domínio, não venha querer me vender. Eu mudo, coloco o blog do Traste ilimitado. Sabia que tem gente que compra o domínio quando a gente fala assim, vê o domínio disponível? É R$20 um domínio, porra. R$19,90 na GoDaddy, a pessoa vai lá e compra o domínio e vem 40 conto agora. Tomar no rabo, meu. Pelo amor de Deus. A ideia aí pra ganhar dinheiro, pra arrancar dinheiro, fazer chantagem. Tô indo embora, fiquem todos com Deus. Valeu. Até mais. Fui.